Show. Boa tarde, então, galera. Sejam bem-vindos a mais um aulão. Dessa vez um pouquinho diferente. A gente vai abordar conteúdo tanto do Solar System como do Triumph, né? A gente vai fazer segunda-feira. E o professor da vez é o Gabriel Matos, ele é da turma 25. Ele vai se apresentar aí para a gente também. É, E só passando algumas informações, a gente vai deixar o microfone liberado. Eu mutei todo mundo, mas cada um vai poder se desmutar quando quiser. Mas, por favor, levanta a mão aí para a gente conseguir gerenciar um pouco melhor a ordem da galera. Quem quiser, bota a dúvida no chat também, que eu vou lendo e, à medida do decorrer aí da aula, o Gabriel vai respondendo. Show de bola? Pode ficar à vontade. E, Gabriel, a palavra está contigo. Bom, boa tarde, galera. Sou da 25 e já sofri o que vocês sofreram com esse projeto. Podem ficar tranquilos. Melhora mais pra frente, vocês vão entender melhor, vai ficar tudo muito claro. Vocês vão amar o React. E no final ele facilita muito. Mas, a princípio, o que eu quero conhecer de vocês é: vocês gostaram dessa mudança ou estão mais assustados que gostaram? Qual é o sentido dessa pergunta para vocês mais especificamente? Tem o Doom e agora tem o React. Vocês estão achando o Virtual Doom mais difícil ou mais visual agora? Justo. Alguém ficou com a sensação que ele é bagunçado, muito desorganizado, o React? Certo. Abstrato. Certo, entendi já. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo minha área de trabalho? Vou pedir que sinalizem com verdinho, de sim ou não, que eu consigo ver. Perfeito. Já criei uma pastinha aqui, onde a gente vai começar o projeto. Qual que é a parte mais importante toda vez que a gente vai começar um projeto? Iniciar ele, baixar tudo que a gente precisa de dependência. A gente tem um comandinho muito legal no React, que já prepara teste, já prepara o próprio React. Normalmente pega a última versão. Vocês precisam trabalhar com a 16, mas 18 não muda tanto. Mas facilita bastante. Que é o npx, de executar uma instalação, um comando, e o create React App, que cria uma aplicação React. Para vocês referenciarem a própria pasta, sem ter que criar uma outra pasta, normalmente eles já dão na documentação Create React App, My App, dá um CD e entra na pasta. Só um ponto barra já resolve. O ponto funciona também, mas semanticamente eu defendo a ideia do ponto barra. Aí demora um pouquinho mesmo, daqui a meia horinha tá instalado, mas por que que eu estou frisando tanto nisso? Porque quando vocês forem buscar, por exemplo, o que eu preciso para o meu projeto funcionar na nuvem, fazer o deploy. Ah, eu preciso dessas versões, essas dependências. Ok, então tem que instalar isso. Mais para frente vocês vão aprender alteração de rota, manipulação de estado global. São tudo frameworks que você vai pôr junto com o React, que é uma biblioteca. Se eles não tiverem na versão boa, que eles se conversam, ou que vocês aprenderam a usar daquela ferramenta daquele jeito, pode ser que na sua máquina funcione, mas no site não, porque no package.json não está especificado, algo do tipo. Então, toda vez que for instalar algo, olhem a versão e frisem bastante se é aquilo que vocês querem. Se é, tá tudo certo, não tem problema algum. E React, ele vem para uma proposta, que tudo na programação vem, que é deixar a sua vida mais dinâmica e mais rápida. Quanto menos você escreve, mais rápido você faz aquele código, melhor para você. Quanto mais você consegue diversificar ele,
para que você tenha que repetir menos código, melhor para você que é dev. Vocês, quando estavam fazendo shopping cart, ficaram com aquela impressão que tinha um monte de função e estava embaralhado, não seguia uma ordem no JavaScript? Peço que reajam sim ou não, novamente. Certo? Hum, Então, o React, a ideia dele é evitar esse conflito. Por quê? Porque a gente vai ter um escopo de código para aquela página, que serve unicamente para ela, a intenção é essa, e que você possa jogar direto no HTML sem ter que tratar muito com o DOM. Essa é a proposta. Como ele resolve isso? Como ele faz isso? Com o famoso JSX, que vocês devem ter escutado muito com Solar System, que causa um estranhamento, vocês vão olhar e falar, isso aqui está diferente. Mas é a mesma coisa que JavaScript de função. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as próprias, no final das contas, são parâmetros. Às vezes fica se olhando como se fosse algo muito diferente, causa aquela confusão no momento, e é normal. Mas pensem que é igual. Entrando no text.json que eu comentei, agora a gente pode ver exatamente o que que esse comando ele executa. Ele pega o nome da pasta, dá o nome do projeto, instala dependências de teste, instala a dependência do React. Se não quiser a 18 para cima, é só mudar aqui. O React Virtual DOM, os scripts para ele rodar, e de resto, tá aqui. É o npm start, o npm run build, npm test e o eject. Bom, tendo isso em conta, se eu der npm start aqui, ele vai executar alguma coisa? Ele vai subir uma aplicação para mim no Google? Peço que reajam com sim ou não. Ok. Então, aquela executada demora um pouquinho. Agora é apenas uma questão de hardware. Pronto. Ele iniciou uma página mostrando que está funcionando. Por quê? Agora eu vou encerrar ele aqui e vou dar um code ponto para abrir o VS Code para ficar visual. Toda vez que a gente executa esse comando npx create react app, ele vai voltar uma pastinha com um app.js pronto já para gente. E vai ter algumas coisas aqui que vocês não precisam entender que vocês vão apagar isso aqui. Isso não importa muito para vocês. O que que a gente vai ter que focar agora? É na criação de pastas para ficar visual para gente. Tem dois tipos de pastas e também componentes. Aproveitar e matar aqui já. Hum, tá. A máquina tá lento demais, gente. Pronto, criado. Por quê? A página page é para ser a estrutura do componente que vocês vão colocar no app direto. Vocês precisam dela necessariamente nesse momento? Não precisam, mas é bom pegar já a manha que mais para frente vai ficar mais visual e mais organizado. Bom, partindo dessa ideia, a gente vai criar alguns arquivos e agora eu vou passar a visão do projeto que eu tenho em mente para a gente desenvolver hoje. É uma aplicação de posts, anotações, algo do tipo. Tipo um to-do list, vocês fizeram fundamentos. O que que a gente vai precisar para
ter de componente, essencialmente, nessa aplicação? A gente precisa de algo que armazene os dados que a gente vai escrever, correto? A gente poderia chamar esse campo de forms? Sim ou não? Justo. Vou pôr. Sempre que for alguma coisa relacionada ao React, coloque em maiúsculo. Mais para frente, em JavaScript, vocês vão entender o porquê. Não se preocupem com isso agora. Sempre que possível, coloque em JSX para ficar nítido que é um componente, mas isso é escolha pessoal. Se colocar JS, não tem problema. Como eu gosto de facilitar a minha vida, eu sempre vou escolher um comando que já me entregue a estrutura React pronta. Vocês não precisam ficar escrevendo ela toda a vida. RCC, da extensão React, eu não lembro de cabeça o nome, posso até pegar aqui se quiserem. É React alguma coisa. React.js Code Snippets. E volta à estrutura. Ponto. Eu já tenho ela já está aqui. Outra coisa que eu preciso fazer é voltar para o meu app.js. No momento, para ficar mais visual, vou criar uma página que vai se chamar Tudo Lixo. RCC também. Ele é um componente por classe. E todo componente, quando a gente quer pegar, como que a gente chama? Similar a uma tag HTML. Então, se eu escrevesse aqui forms, ele já faz o auto-import. Por que que ele fez? Que eu tenho ele aberto aqui na outra aba. Ponto. Por hora, vou deixar assim, não tem nada, só está importado, e vou escrever um Hello World aqui. Para ver se ele está sendo importado, agora eu vou apagar toda essa estrutura que a gente tem aqui e chamar o to-do list. A gente pode apagar essas importações que a gente não está usando mais. E, teoricamente, se eu der um npm start aqui, ele vai funcionar. O Gabriel, Oi, só passa pra gente de novo, cara, como que você fez para habilitar esse RCC aí, por favor? deletar? É, para habilitar, para dar pra gente fazer Ah, separado. ok. Mostra assim. Essa extensão só instalar ela. Depois tiver uma potência que a gente dá. Tem outras opções que, tipo, facilita mais a vida. É, RSC, por exemplo, que a gente volta um componente por Aeron Function, componente via props, que é funcional também. RC é sempre classe, aí já vem com os prop types aqui se quiser, com o ciclo de vida que vocês vão aprender mais para frente, com um componente por classe pegando de outro componente. Mas esse aqui eu diria que é o melhor para o momento. Vocês já pegam o prop type, já fica tudo bonitinho aqui, é só vocês colocarem ele aqui. No geral, é isso. Tem mais funcionalidades assim, mas eu não precisei usar. Se quiserem depois eu posso pesquisar e trazer para vocês. Mas voltando para cá, a gente pode ver que o nosso componente está aqui. Está habilitado, está em Hello World e tal. Se quiserem ver algo visual, vocês têm a parte do... Um momentinho só. Depois. Pode. Desculpa, pessoal. Vocês conseguem ver que a gente tem o body e tem a div. Normalmente, a classe app já vem com para referenciar que é o app. É padrão daquela aplicação e tal. Vocês perceberam que tem um monte de div aqui? Vocês acham que isso é visualmente legal para a aplicação de vocês?
Peço que reajam sim ou não para eu ter uma noção. Beleza. Vocês sabem como que eu posso tirar isso? Como que eu tiro essa necessidade de ter um monte de dívida, já que eu só quero que ele seja um componente de interseção? Se alguém sabe, peço que abra o microfone e fale comigo, ou só mande no chat, que tá ok. Perfeito, fragmento. Exato. Isso aqui, teoricamente, já resolve um problema. Bom, aqui eu preciso? Não preciso, mas como essa é minha página, é interessante ela se manter com a dívida. Então, aqui, eu apagaria a classe, que é o que eu acho que faz sentido. Ele perde a centralização, mas funciona bonitinho. Vou deixar aqui só para não ter que fazer o CSS na outra, mas resolve a poluição, você diminui, você pode ter componentes para se comunicarem apenas. Qual que é a ideia agora do Forms? Que ele tenha alguns inputs. Quantos inputs a gente precisa para fazer um pull list? A gente precisa de ideia e um checklist para ver se você quer habilitar alguma coisa, alguma funcionalidade. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com a mensagem. Input é uma tag que você pode se fechar sozinho, você não precisa ter nada. Mas todo input tem que ter um type, que é uma string. Vocês podem ver que já me dá um autocomplete o React quando eu coloco. E nesse caso, o que que a gente quer pôr nesse input? Ele é um input tipo o quê? Se souberem, pode mandar no chat, abrir o microfone e falar, não tem problema. Me deem ideias. Text. Perfeito. Se a gente for no HTML, já está importado aqui, bonitinho. Ótimo. Agora vem a parte que o React vem para facilitar nossa vida enquanto dev. Antes do render e do return em si, a gente pode chamar algo chamado constructor. Com o super em si, que a gente poderia bindar e tal. E aqui a gente chama o tis.state. É um objeto que, por hora, eu vou ter uma chave e um valor que eu quero trabalhar. Que vai ser... qual seria o nome semântico? Eu acho interessante dar, por exemplo, post-it, post, algo do tipo. Ele é uma string, é o que eu quero que ele seja. Então, posso declarar assim, colocar um zero também. Mas se eu colocar o zero, ele não segue um princípio de clean code. Eu posso olhar para isso e pensar, ok, ele é do tipo numérico. Eu espero que ele seja um número. Quantos pulsos eu tenho? Vocês podem ter dificuldade de leitura de código se fizerem isso. Então, recomendação, deixar o tipo que vocês querem. A gente precisa construir tudo isso? Peço que reajam com sim ou não. Perfeito. A resposta é que não existe sim ou não, é depende do caso. Nesse caso em específico, eu não preciso do construtor do super. Por quê? Eu não quero uma props default e algo que seja sempre daquele jeito, caso eu não receba a prop. Eu quero só o meu estado. E por enquanto eu não tive a necessidade de bindar uma função. Então eu não preciso do construtor do super.
Mas para que que ele serve no final das contas? Qual o sentido disso aqui? É sempre que você inicializar uma classe ou instanciar ela, você fazer com que seja um valor default, um valor que ele é gerado sempre que isso inicia, por padrão. Agora, caso vocês não queiram um valor padrão, seja algo que vocês vão alterar, o usuário vai clicar, e vocês não vão bindar uma função, vocês teoricamente podem só dar um Ctrl X aqui do estado, apagar e dar o t.state. Isso funciona. Por que que ele está dando erro para mim? Eu não preciso dar o X. E o lint fica reclamando. Idealmente, a gente deve fazer isso? Não. Recomendo sempre dar o constructor, o t.state e seguir assim. A Eleonora tá com a mão levantada aí, ô Gabriel. Ok, pode falar. Oi, tudo bem? Eu não Tudo. entendi muito bem quando precisa do constructor, porque, por exemplo, eu faço sempre sem, mas vai existir algum momento que eu vou ser obrigada a utilizar o constructor? Existe um momento em específico. Quando que é esse momento? Quando você vai receber uma paradinha aqui chamada props. Aí você pode passar por super. E esse props em si, ele vem aqui. Bom, serve para isso. A intenção é essa. Tinha Por tipo um quê? valor inicial? Exato. E vocês poderiam fazer algo assim. Props igual, sei lá. Caso vocês não recebam nada, algo do tipo, ele te volta aí. Tá, então, Aqui em React, vocês não precisam muito disso. Aqui, constructor, super, tease, são coisas de classe do JavaScript. Mais para frente, quando vocês aprenderem orientação a objeto, vocês vão ver que isso faz muito sentido e que a falta disso complica. en- Mas, pode falar? então para a gente, tipo, se acostumar, faz mais sentido a gente já fazer sempre com constructor. Exato. Certo. Depois do try tunes, try do wallet da vida, pode tirar, não precisa ficar usando o tempo todo, que vocês já devem estar calejados de tanto escrever, mas até lá eu fiz assim, recomendação pessoal. Tá, tá bom, muito obrigada. Nada. Tá. Outra coisa que a gente tem que fazer, se a gente quiser usar um put, algo do tipo, é chamar ele aqui dentro, no render. Const para desconstruir do state o que a gente quer. Que no caso é o post. Por que que eu posso fazer isso? Porque o state ele é um objeto no final das contas. A desconstrução assim é somente para objetos. E eu poderia colocar aqui uma função do onChange, que sempre que houver uma mudança, eu chamo uma callback, que faz um cheese.setState, que vai receber o meu post, vai mudar ele, e vai colocar aqui, por exemplo, a desconstrução do target, né, que por sua vez vai desconstruir o value que você vai receber. Você voltaria aqui, por exemplo. Para ficar visual, por enquanto, eu vou colocar assim. Ah, eu esqueci um pequeno detalhe. Toda vez que for usar JavaScript, tem que lembrar de pôr as chaves. Senão, corta de vez. Se eu escrever alguma coisa aqui, vai aparecer um valor na minha tela? Peço que reajam por sim ou não. Tá. Ele aparece. Por quê?
que eu estou pegando o estado aqui e estou fazendo a mudança com tSetState. Isso aqui está muito braçal, vocês não acham? Se eu tiver vários estados aqui, com vários inputs, eu vou precisar ficar criando toda vez isso aqui. É chato. E se eu quiser modificar alguma coisa, eu tenho que procurar a função, mudar. Vocês conhecem algum jeito mais prático de resolver isso? Ou não? Peço que haja um sim ou não de novo. Perfeito. Se eu fizer isso aqui, melhora o visual para vocês ou piora muito? Cara, parece que tá Ok, bom. Tá tudo certo. perfeito. Se alguém quiser que eu aumente a fonte, algo do tipo, peço que se desmute, ou fale, ó, não tá legal para mim. Por hora, o que que a gente vai fazer? É uma função, e aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu vou dar um nome padrão, que é o handle change, e ela vai ser uma arrow function para que eu não precise bindar ela lá em cima. Mas poderia ser uma função normal, eu só vou lá em cima e bind, não tem problema algum. Hum, handle, ué, eu não posso dar com. Peraí que agora eu fiquei confuso. Tem tempo que eu não uso componente por classe. Oi, com licença. É, pode falar? Você está criando aí a função, eu acho que ela não vai com const na frente, não. Da mesma forma do render, do constructor. É tanto que a gente não pode nem criar a variável dentro da classe fora de uma função. Tá. Então, isso é um método. Tá certo. Obrigado. Tinha tempo que eu não lembrava disso. Oi, é o Ítalo. Obrigado, Ítalo. Valeu, Gabriel. A gente pode pegar agora o target também, que... O que que o target ele faz? Ele pega um evento toda vez que dispara algo, tipo um on-click, on-change, whatever, on-click, on-keyboard down. E com isso, você pode pegar várias propriedades dele. Tem duas que são muito interessantes. Name e value. Por que o name? Vai ficar mais visível daqui a pouco. Eu faço a desconstrução lá em cima dupla. Se ficar muito confuso, eu peço que alguém se desmute e fale comigo, ó, tá confuso, isso não tá nítido, me explica de uma forma melhor o que que você tá fazendo. Ou mande pelo chat, não tem problema. Certo? Vou seguir. Eu, teoricamente, para ficar fácil isso aqui, não dá dor de cabeça, eu chamo o name aqui, dois pontos, value. Isso aqui dá problema. Por quê? Porque eu não estou fazendo um objeto dinâmico. Eu não estou pegando name por si só. Para que eu possa fazer isso em JavaScript, eu tenho que colocar o array, que aí ele entende que eu estou pegando de uma variável, uma string em si, e não tem problema. Só isso aqui. Se eu mudar agora aqui, colocar um name igual post, nesse onChange aqui, eu tiro essa minha função e chamo a handle change, já funciona. Por quê? Porque no final das contas ele está pegando o name, que é o post, e passando o valor. Só isso aqui
já é ok, vocês já estão pegando o estado. Agora, se eu criasse outro aqui, um, o título, por exemplo, title, viesse aqui e criasse mais um input, tipo text, só que ao invés disso vem o nome title, cria dois inputs aqui, um nome geral title, que você escrever aqui não dá nada. Para ficar agora mais visível, vou mudar aqui esse H1. Vai receber o meu title. Eu não posso esquecer de pôr ele aqui. Se eu escrever aqui, ele já me volta. E, se eu quiser, eu também posso chamar, por exemplo, uma tag parágrafo, por exemplo. Com ele, ele recebe, por sua vez, agora o post. E eu sigo assim. Por exemplo, meu projeto, Adoro o Triunfo. É um exemplo. Funciona bonitinho, mas existe um problema de eu fazer isso direto na classe. De eu chamar o estado aqui necessariamente e, por sua vez, chamar o handle change. Qual que é esse problema? Eu não consigo mandar ele para um componente Py por próprio Dreaming. Então, onde isso aqui deveria estar? Para que ficasse mais tranquilo de trabalhar? No to-do list. Então, teoricamente, o correto seria eu recortar isso aqui. Eu chamo esse método aqui. Ô, Gabriel, se você puder só dar um Alt Z aí, mano, pra gente conseguir ver tudo na mesma linha e tal. Mesma linha não, né? Dar a quebra de linha. É novo para mim. Alt Z. Isso. Aí, perfeito. Show. Sempre aprendendo. Vocês poderiam pôr aqui, por exemplo, o mesmo nome da função, igual. Aí vocês passam handle change. Mas para que isso aqui possa receber, eu tenho que pegar das minhas próprias. Agora não vou ter mais o estado aqui. Na verdade, podemos deixar isso aqui, não tem problema. Agora, por sua vida aqui, eu coloco o handle change. Agora mais o TIS, porque não é desse, ou dessa classe, desse componente, é de outro, e eu posso usar só o handle change. Teoricamente, eu não estou mais usando o estado aqui, eu posso tirar ele. O construtor é desnecessário nesse componente. Eu posso vir aqui agora e passar. Ponto. Se eu escrever aqui, ainda não vai estar pegando as coisas e tal, porém, para que fique visual, a gente pode abrir aqui e olhar no componente, na extensãozinha do Chrome. Se eu escrever aqui, ele não está no componente Forms. Mas, se eu clicar aqui, ele está modificando o meu componente Py. Ponto. Como que ele consegue fazer isso, no final das contas? É que a função que vocês estão chamando, ela não é executada no componente Forms, no final das contas. Ele manda, entende e é executada nesse componente. Então, ele entende que o escopo dele está nesse, é desse componente, é desse estado. É essa a intenção do Chase aqui. Ele falar que pertence a esse, é desse. Agora, para ficar muito mais tranquilo e tal,
que vocês acham de colocar um checkbox para marcar que terminou? Vocês são contra ou a favor? Marca com sim ou não, fazendo favor. Perfeito. Ele é um input também, do tipo checkbox. Qual o nome? Vamos colocar end. E não precisa de IG por hora. A gente pode chamar um onChange também. E não, essa é o hide. A gente poderia passar o handle change aqui também. Isso aqui ainda não vai funcionar porque eu não tenho um estado aqui, chamado end. Mas a partir do momento que eu escrever e for crescendo, eu crio ele. E agora quando eu coloco aqui, alguém pode se desmutar e falar para mim? O Gabriel e a Eleonora têm uma dúvida, cara. Pode falar, Eleanor. Gabriel, eu não entendi por que que a gente tem que passar o handle change e a classe, o estado, para o to-do list. Por que que não pode ficar no forms? O problema que ele ficasse no Forms, por exemplo, é que eu semanticamente criei o to-do list para que os arquivos que eu fosse pôr dele ficassem aqui. Por É só exemplo, para o ficar mais estado. organizado? Não. Qual que é o problema de eu deixar ele no Forms, por exemplo? Vou só comentar isso aqui, depois a gente continua. Se eu continuo deixando esse componente de constructor aqui, e eu só passo a função, eu não posso pegar esses valores de props, que nem eu pretendo pegar mais para frente. Eles vão pegar do meu estado. Eu teria que fazer um onChange daqui. Aí tá dando pau. Por quê? Ainda entra É. tabzinho ali, não? Ah, é porque eu declaro duas coisas aqui. Qual que é o grande problema de eu estar fazendo isso aqui? Eu não posso receber a handle change. Por quê? Teoricamente, ela tá dando state no todo list. Tanto se eu der um Ctrl clique, ele me joga para cá. Uhum. Se eu clicar aqui, ele vai me jogar para cá no forms. Ele é dessa classe. Ele tem esse escopo. Sim, mas eu não entendo por que que o handle change, isso daí eu entendi. Mas por que que o handle change não pode ficar no forms? A função mesmo, no caso. Poderia ficar, não tem problema algum. Ah, ela Só que pode ficar? pode, não tem problema algum. Se eu chamo a função, qual que é o grande problema de eu chamar a função aqui? Que se eu tentar executar o método aqui, eu tenho que dar o TIS, ele vai modificar o meu estado. Se eu escrever aqui agora, por exemplo, E, ele vai falar que modificou aqui e tal. Perfeito. Não tem problema. Só que se eu quiser mandar esse estado para um componente pai para depois mandar para outro componente, como eu posso fazer isso? Imagina que eu tenho três componentes além desse. Uhum. Eu teria um componente que é irmão do Forms e o componente que está pegando todos é o to-do list, na hierarquia de componentes. Tá, Como eu faço a comunicação do estado que está passando do Forms para o Forms irmão? não sei. A única forma de eu fazer é passando por próprio drilling. Que no caso especificamente, eu teria que jogar com o componente pai. Aí a intenção dele é que mais para frente, quando esse código talvez vá crescer, talvez eu venha ter um componente filho aqui também, um forms irmão, algo do tipo. Eu consiga jogar o estado e compartilhar os estados em si.
Eu consigo Ah, pegar o tá. estado que eu crio aqui, que eu faço a operação aqui, e devolver para o Forms Irmão. Tá. Infelizmente, no momento, não tem como vocês deixarem um estado no componente e jogarem ele para um estado global. Isso é uma matéria que vocês vão aprender mais para frente, sim, aí vocês não têm mais que se preocupar com isso que eu estou te dizendo. Mas no momento, a única forma que é possível fazer isso é fazendo a elevação de estado, que é pegar todos esses estados e tudo que você precisa fazer e deixar no estado ou no componente de maior elevação, que no caso é o to-do list. Para tu ter Então, acesso depois ao que tu quiser nos outros. Perfeito, exato. Tá, muito obrigada. Nada. E só serve para isso. Pode ficar tranquila que não tem problema usar no Forms, você só precisa usar nele. Tá, obrigada. Nada. agora o Guilherme tá com a mão levantada. Pode falar, Guilherme. Opa, boa tarde. Boa É, tarde. deixa eu perguntar. É que tá meio confuso sobre componente pai e filho. O to-do list, ele tá com o estado, né? Para passar para um form, certo? Uhum. Mas, Certo. por exemplo, aí na extensão, por exemplo, é como se o to-do list fosse o pai, assim, por exemplo, do forms. Sim. Não Por que que para. eu estou dizendo que ele é o pai? Porque ele recebe o Forms aqui. Entendi. Para que Direto? fique isso, para que fique visual e eu consiga explicar melhor, imagina que eu tenha uma div aqui, ela por si só vai ter outra div, tem outra div. Só que aqui nessa div eu vou ter duas divs. Essa div, teoricamente, ela é pai dessa div, e essas duas divs, são irmãos, teoricamente, que elas estão no mesmo nível. Para que fique melhor de se pensar, eu gosto de pensar como elevação de terreno. Imagina que aqui você tem o primeiro andar de uma casa. Você pode ter dois quartos. Aqui você teria o segundo andar, com uma casa, mais os quartos em si, banheiros, sala de estar, tanto faz. E aqui o telhado. Essa fica em um nível menor, essa aqui estão no mesmo nível de terreno. Fica nítido dando esse exemplo ou ainda está muito confuso? Sim. Por exemplo, o telhado seria o app, né? Vamos supor, que é onde você vai Exato. renderizar as duas. Ah, agora eu entendi. Perfeito. Beleza. Era só isso, só. Obrigado, viu? Nada. Tem mais alguém com a mão levantada, Kelvin? Não, não, tudo certo. Perfeito. Eu vou apagar esse Forms Irmão por hora. Vou colocar em si. Ela é um booleano, true ou false. Eu vou deixar ela como false no momento. E. Ah, agora eu tô dando o erro aqui. Correto era para se fazer aqui. E eu vou apagar esse constructor. Apagar o TIS também. E tô me referenciando já logo ao pai. Aqui eu posso apagar o estado, porque eu já não tenho nenhum estado local. E agora faltou passar para ter o título, o post em si. Hum, Tá, isso aqui, se eu não me engano, ele não vai alterar ainda.
Perfeito. Vocês repararam no problema que teve? Meu end, ele não virou um true. Vocês sabem me dizer o porquê? Ele me volta on. Dá pra trabalhar com isso, não tem problema. Mas sabem por que ele tá me voltando on? Peço que reajam com sim ou não. Perfeito. Ele me volta on porque eu não estou trabalhando com ele da forma correta. Na handle change aqui. Eu faço a desconstrução do value aqui em cima. Eu vi que alguém levantou a mão, pode se desmutar e falar. Foi sem querer. Eu fui Ah, não. apertar a reação e apertei errado. Ok. Qual que é a ideia aqui para que vocês evitem isso? Vocês podem declarar uma constante agora aqui e falar que o value é igual ao target ponto value. Aí eu teria que tirar ele aqui de cima. O name eu também não posso mais construir aqui. Ah, você tem que desconstruir aqui. Deixa eu ver se eu lembro isso aqui certinho. Não, não lembro. Tem tempo. Mas isso é algo que é bom que a gente pode pegar. Notes. Hum, Não é isso. É o que exatamente você precisa, Gabriel? Eu preciso falar o tipo dele, só que eu não tô lembrando exatamente. Ah, o target checked. Show. E type. Igual, igual, igual. Checkbox. Target. Ponto checkbox. Ou. Peraí. Aí seria Target check ponto just, checked. né? Uhum. Certíssimo. Se não, ele é outro. Eu vou quebrar aqui para ficar visual. E isso aqui, se eu não me engano, já resolve. Vou clicar aqui. Sim. O on que ele tá voltando é porque o próprio React ele te devolve algo no value, voltando pro on. Fora isso, é tipo checked e tal. Essa função ela é genérica, vocês podem copiar ela e usar durante o projeto. O grande ponto é vocês entenderem como chegar nesse resultado. O checkbox ele é uma das que podem se alterar e outros componentes talvez tenham pequenos detalhes. Então é sempre bom vocês conferirem se está chegando o resultado que vocês esperam. Se estiver chegando, sem problema, ok. Se não, faz que nem eu, pesquisa, vá atrás. Normalmente vai te dar uma resposta simples e rápida. Não é nada muito complexo. Mas está faltando uma última coisa para se fazer que a gente já tem o que gera em si e o post, o título e o post, e se vai ser posto algo ou não, tanto faz isso aqui. Faltou colocar nome para esses inputs, não faltou? A gente poderia fazer isso com label. E a forma para ficar mais visual e rápida de se fazer isso é coloca label aqui, deixa o input dentro, para que se lembre que ele pertence a label.
passe um ID para ele, e no caso, eu vou deixar o mesmo que o do nome, mas não precisa ser igual, e passo o ID aqui. Aqui eu poderia colocar um texto para falar que pertence ao input, e seu post, por exemplo. Bom, por que que eu peguei a label? Porque se eu clicar aqui, eu clico no input. Aqui, cai direto no input, eu já posso escrever. Agora, em cima disso tudo e tal, eu também posso repetir esse procedimento aqui com os outros. Eu sei que eu esqueci de comentar, não sei se vocês perceberam, mas o HTML4, ele é uma tag que o React usa. No JavaScript normal é só for. Aqui vocês precisam colocar HTML4, por exemplo, no event listener, vocês não precisam mais chamar um change, um click. Se ficou alguma dúvida com isso, eu peço a alguém levante a mão e fale, mande no chat, marque com sim agora, que eu posso explicar melhor. Justo. Vou dar prosseguimento. Isso aqui ainda não funciona. Se eu quisesse clicar algo do tipo, eu teria que passar um ID. E nesse caso, esse é o mesmo. E o checkbox eu não vou colocar nada. Ainda está faltando o meu título e o meu post. Para isso, eu tenho que passar de um props. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, não esquecendo de fazer a desconstrução. Aí, como aqui eu quero passar ele mesmo, eu posso só passar ele assim. Se eu não me engano, funciona. Eu já tem que eu não uso. Notes. Ah, eu sei por quê. Mas aqui já está passando. Depois eu explico por que que isso aqui não funciona, que eu estava tentando fazer. Faltou uma última coisa, que é fazer o botão agora para a gente adicionar isso em algum lugar e salvar. O botão a gente vai colocar no Forms, que é onde faz sentido. Aí, um botão, type botão, não coloca em submit nesse momento, pode dar uma dorzinha de cabeça, não deve dar, mas tem a chance que ele dá um reload na página, dependendo de como for feito o teste. Salvar post, por exemplo. Botãozinho. E ele precisa do on-click. E agora eu vou chamar um save click, que vai ser o nome da função. Eu vou passar por props também. Preciso de algo a mais, teoricamente? Preciso, que é a função.
Como ela é só aquele botão, eu não preciso dar nome e fazer algo específico. Ela pode ser feita para aquele botão. Aqui, por exemplo, a gente é interessante ter um array de posts, que vai ser mais de um. Se quiser que seja só um objeto, tanto faz. E a gente pode chamar ele de posts, por exemplo. Eu sei que não é um nome mais semântico, mas acho que funciona. Vou pular aqui rapidinho. Hum, tá, não tem tempinho. Justo. Eu não lembro se a chamada dela vai ser aqui. Vocês podem pegar o default previous value. Hum, o que eu tô errando? Eu não lembro como é que faz isso de fato. Se alguém lembra aqui, pode levantar a mão e falar por gentileza? Se não, já vou dar uma pesquisada aqui. Hum, ok. Esqueci do liberdade com dupla chave. Retorna o objeto. Isso. Bom, acho que isso funciona, tem tempo. Pode spreadar ele aqui. E, teoricamente, a gente chama um novo objeto. Eu vou deixar ele com a desconstrução aqui. Const. Enfim, isso. Tá. Hum, acho que isso aqui já funciona. Já passei o seu clique. Falta passar aqui. Será que está salvando? Ou eu cometi algum H? Pode ver aqui qual que foi o problema, que é o Valus Previous. Ele não é interável. Espera aí que eu acho que não precisa para outra.
Estão vivendo ainda ou cair? Algo do tipo. Ah, você está travado. Agora voltou a cá. Ok. Wesley, o new object ele pode ser uma constante, porque objetos são mutáveis. Então, eu posso alterar ele. Eu poderia deixar ele como let se eu quisesse dar a ele como um novo objeto. Fazer uma redeclaração com igual, passando o objeto inteiro. Mas se eu clicar em uma chave específica e passar para essa chave um valor que eu quero alterar, não tem problema, certo? Hum, eu acho que lembro por que está dando problema. Recebe uma função, chama outra. É isso? Ô, Gabriel, eu botei no chat aí uma Pode estrutura falar. de um exercício que a gente fez ontem, parece. Dá uma olhadinha e vê se alguma coisa te ajuda ali. Era só isso mesmo que eu estava fazendo. Eu estava errado, Ah, show, show, show. mas aqui o Value Sparrows ele me volta o objeto inteiro. Se eu tentar voltar o tease state, ele não é iterável. Tá certo, o Value state. Tecnicamente, eu tenho meu post, eu tô salvando ele. Agora que a gente deu todo aquele rolê, a gente pode falar por que que eu fiz isso tudo, por que que eu joguei para um estado pai. Agora eu posso ter um outro estado aqui. Então, se eu vier aqui criar mais um componente para ficar mais visível e falar os posts, por exemplo, .jsx, eu posso trabalhar com ele aqui. Qual que é a intenção dele? Ele quer receber como próprio o meu posts, que vem do Titan Class, e por sua vez, como ele é um array, eu quero pôr várias vezes na tela, eu posso dar um posts, lembrando das chaves, que é JavaScript, ponto .map, vou dar um nome genérico aqui, chamar de element, ou melhor, de post, e vou chamar uma div aqui, por exemplo, ou um fragment. No caso, como eu estou querendo fazer vários, eu acho que faz mais sentido uma div. Coloco aqui uma tag h1 que recebe o post.post. Fica feio, vocês não acham? Então, por que não desconstruir, já que ele é um objeto? Post type, passo meu parágrafo, é post. Agora eu posso fazer a importação dele aqui. Passo para ele como estado. É posts que eu declaro, né? Posts. Agora eu venho aqui no meu estado, faço posts. Teoricamente, se eu escrever alguma coisa,
Ele aparece agora. Não lidamos com tratativa de erro nem nada do tipo. Faltou fazer uma última coisa, que é zerar esses estados aqui, para que ele suma da minha tela. A gente pode fazer isso também. Que, como eu vou fazer isso melhor? Como vocês acham que é correto eu fazer? Como que eu limpo isso aqui da minha tela depois de ter salvo isso? Alguém pode levantar a mão ou falar. Dá sim para criar um botão, mas tem um pequeno problema. Quando eu clico, teoricamente, eu quero que essa minha regra de negócio ela já elimine e salve ele. Vocês lembram de alguém ter comentado com vocês que o T-set state ele é assíncrono, que dá para vocês, sim, gerar um valor no set state é uma boa, mas que depois que acontece uma alteração, vocês fazerem uma mudança após ele? Vocês lembram disso? Marquem com sim ou não, fazendo gentileza. Perfeito. É a callback, no final das contas. Após isso tudo aqui que eu faço, eu coloco uma vírgula, teoricamente, faço uma callback. Aí eu posso dar o t.state, passa mais uma vez um objeto. E como a minha intenção é passar o default, eu coloco um post aqui, dois pontos, isso e title, dois pontos. O que está reclamando? Hum, não tem a vírgula? Tem. Ah, ok, aqui. Sei que tá meio que a gambiarra aqui, depois tem que resolver. Mas isso aqui já resolve. E com o nítido, toda essa volta que a gente deu, para que a gente possa ter, no final, irmãos, um que vai ter tudo e alteração de estado? Ou ainda ficou alguma dúvida? Zero dúvidas? Tá certo. O projeto é só isso. Não tem mais nada. Já acabei, não tem muito o que diversificar. O próprio Dreaming é essa ideia, a ideia de passar, atualizar o estado, é só isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer ver alguma coisa em específico? Certo? E já acabou. Vocês estão liberados. Show, tudo certo, galera? Não tem dúvida, não? Tá tudo bonito? Show de bola. Parece então que você matou tudo, Gabriel, tá tudo certo. Eu vou parar a gravação aqui agora.